Hoje eu vou falar sobre 4 erros que todo investidor comete, principalmente quando está começando seus investimentos. E 2 desses erros são fatais. Se você cometê-los, provavelmente você vai ter uma perda financeira muito grande. E a maioria das pessoas que desistem de investir na Bolsa de Valores desistem por causa desses erros aqui. Me chamo Leandro, sou investidor há mais de 10 anos, servidor público e consegui alcançar a minha independência financeira com os investimentos. O primeiro erro que as pessoas cometem é não investir em fundos de investimento. Eu mesmo cometi esse erro lá no começo. Eu não investi em fundos de investimento por causa das taxas, que são duas. A primeira delas é a taxa de administração, que gira em torno de 2% ao ano sobre o investimento que você aplicar. E a outra taxa é a taxa de performance. Essa você só paga se o fundo performar acima do índice de referência. Por exemplo, se você investir num fundo que tem como índice de referência o Ibovespa, você só vai pagar essa taxa se esse fundo conseguir performar acima do Ibovespa. E essa taxa gira em torno de 15 a 20% dependendo do fundo. Mesmo com essas taxas, se você conseguir encontrar um gestor bom, um fundo de qualidade, que performe bem ao longo do tempo, sim, é vantajoso. E isso porque o que importa é a rentabilidade final. Se você estiver ganhando bem através de um fundo de investimento, não tem por que não investir nesse fundo de investimento. Não é difícil encontrar fundos que rentabilizam cerca de 20% ao ano líquido de taxas de administração. Então é uma excelente rentabilidade. Se você pesquisar bem, encontrar esses fundos, sim, vale a pena investir neles. Até porque tem algumas vantagens extras em investir em fundos de investimento. Por exemplo, os JCPs, se forem pagos a pessoas físicas, essas pessoas físicas precisam pagar imposto de renda. No fundo de investimento, os fundos de investimentos não pagam imposto de renda. Então aí você já tem o primeiro ganho. O segundo é que nas operações acima de R$ 20.000 por mês na pessoa física, você também vai pagar imposto de renda caso você tenha um ganho de capital. Nos fundos de investimento, não há necessidade de pagar imposto sobre os ganhos de capital dentro dos investimentos feitos pelo fundo. Claro, lá no final, quando você vender o fundo, se você quiser vender o fundo, aí você vai ter que pagar imposto. Mas as operações que o próprio fundo fizer, ele não paga imposto de renda. Então aí já é uma grande vantagem em relação à pessoa física. Um outro erro que eu vejo bastante, e eu também cometi lá no começo, é assinar uma casa de análise e não seguir as recomendações exatamente como estão ali. Então eu assinava a casa de análises, ia lá, olhava a carteira, escolhia apenas as ações que eu achava que eram interessantes, que eu achava que iam subir, e acabava que eu não tinha uma estratégia. Eu escolhia algumas ações dessa carteira recomendada, daí eu ia lá no YouTube, escolhia outras de qualquer pessoa que eu achava legal, e dessa forma eu ia. Eu não tinha uma estratégia definida, eu não tinha uma distribuição por setores, eu não tinha nada. Acabou que isso me prejudicou bastante no início, eu acabei deixando de ganhar dinheiro, perdendo, então isso me atrapalhou bastante. Evite isso que já vai ser uma grande vantagem na sua vida financeira. Um outro erro, esse é gravíssimo e pode quebrar você, inclusive muitas das pessoas que desistem de investir na Bolsa de Valores desistem por causa desse erro aqui, que é fazer day trade. E eu já vou começar por uma estatística de um levantamento que foi feito pela própria B3, então não é uma pesquisa de opinião, não é um achismo, são dados reais da Bolsa de Valores. E esses dados indicam que 99,4% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Isso tudo no universo de 98 mil investidores. Então você pode perceber que de fato fazer day trade não é uma boa estratégia. Até é possível ganhar dinheiro em day trade quando a bolsa está subindo, mas aí fica fácil porque todas as ações estão subindo. Então geralmente é nesses momentos que as pessoas começam a vender cursos de day trade, começam a se animar, começam a fazer, começam a mexer na bolsa, mas aí na primeira queda que vem essas pessoas perdem todo esse dinheiro e saem geralmente definitivamente das ações por acharem que as ações não são para elas, por acharem que é arriscado, mas na verdade não, apenas a estratégia que está errada. Você não deve fazer day trade nunca. O que você tem que fazer é investir no longo prazo, comprar ações sólidas, que pagam dividendos, que têm seus lucros crescendo constantemente, empresas de qualidade para o longo prazo e não day trade. E o último erro, esse eu considero também muito grave, que é colocar todo o seu dinheiro em apenas um ativo. Então a pessoa vai lá e compra apenas uma ação com todo o seu capital. Acontece que isso pode dar muito certo e pode dar muito errado. Se der muito errado, você vai perder
muito dinheiro, você vai se machucar financeiramente e muito provavelmente você também vai desistir dos investimentos. E não é que os investimentos sejam ruins, é que você acabou se colocando numa situação difícil. Quando você arrisca tudo em um único ativo, é como eu falei, pode dar muito certo ou muito errado. Não faça isso. Tenha uma carteira diversificada. Uma carteira diversificada no mundo das ações gira em torno de 10 a 14 ações. No início, sim, você pode ter um pouco menos de ações. Pode começar a investir apenas uma, aí com o tempo você vai comprando a segunda, a terceira. Mas quando você chegar ali pelos 10 a 14 ativos, já está ótimo. Além desses 4 erros, eu quero dar dicas para vocês de setores da Bolsa de Valores que vocês não devem investir de modo algum. E o primeiro deles é clássico, é o varejo. Não invista em ações de varejo. Não invista em Magazine Luiza, não invista em Casas Bahia. Fuja desses ativos. O outro setor que eu não recomendo é no setor de turismo. Eu investi em CVC quando eu estava ali pelos seus R$ 40, hoje está R$ 2. Então veja a perda que eu tive. Fuja desse setor. E um outro setor também que se deve fugir de todas as formas é o setor de aviação civil. Não invista nesse setor. Essas empresas nunca dão lucro, elas sempre dão prejuízo, elas nunca geram valor para o acionista. Fuja desse setor. E um outro setor que você até pode investir desde que você tenha um grande conhecimento é o setor de construção civil. Então ali há diversas ações, há diversas empresas de diversos segmentos. Algumas empresas são excelentes, mas muitas empresas costumam quebrar, principalmente em momentos de crise, de juros altos, e no Brasil isso acontece com frequência. Então, nesse setor você até pode investir, desde que você tenha absoluta certeza do que você está fazendo. Se você for iniciante ou não conhecer esse setor, não invista. Comece pelo básico, invista em bancos, seguradoras, empresa de energia elétrica, de saneamento, vai por essas empresas aí e com o tempo, quando você estiver formando já a sua carteira, estiver obtendo uma renda passiva com dividendos, conhecendo mais o mercado, aí você pode expandir para outros setores. Evite esses 4 setores e eu tenho certeza que a sua jornada como investidor na Bolsa de Valores vai ser muito mais tranquila e muito mais estável.